muito boa noite. Nós estamos hoje completando 5 episódios. Já é um marco, né? Para mim, eu não sei bodas de que é, quando é o quinto de alguma coisa, mas estamos aqui no quinto episódio do Anne com Elas. Estou super feliz, tem uma convidada mega especial hoje. E não só porque é minha prima, minha parente e tal, vocês vão dizer que é nepotismo, mas eu posso, o podcast é meu, eu trago quem eu quiser. Então vai ter muito nepotismo por aqui ainda. Mas porque a gente já viveu muitas coisas juntas. O primeiro podcast que eu fiz aqui, o piloto, eu contei um pouco da minha experiência na Itália. E ela esteve na Itália me visitando. E depois a gente fez outras coisas, viajou para outros lugares. Então, uma parceira de vida. Mas hoje a gente está aqui para falar de coisa séria, mas nem tanto, porque ela é muito bem-humorada, debochada às vezes, enfim. E vai contar umas histórias bem legais para a gente se divertir também. Mas é papo sério, papo de saúde. Eu vou deixar para ela se apresentar. Eline, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Um prazer estar aqui nesse quinto episódio. Assisti alguns, ainda não todos. Muito legal, é muito bom. Me sinto totalmente em casa, né, contigo. Então vou me apresentar para quem não conhece, né? Eu sou a Eline, eu sou aqui de Santo Antônio, filha do Neuci, da Rádio Itapuí, e da Odila, da família Machado Ramos, que acredito que muita gente conheça, prima da Anne. Eu sou fisioterapeuta formada em 2010 na Unicinos e já trabalhei. Aqui em Santo Antônio eu não cheguei a trabalhar em nenhum local, mas eu atendi um tempo aqui com massagem estética, alguns atendimentos eventuais, só bem no início, logo que eu me formei. Mas depois eu fiz a minha vida profissional sempre em Porto Alegre, com várias experiências diversas, bem diversas uma das outras. E há 5 anos eu estou trabalhando lá no mesmo local, né, numa clínica. Enfim, vou trazer hoje um pouquinho dessa experiência profissional, um pouquinho do que é fisioterapia, não só aquele arroz com feijão que todo mundo conhece, né, ou que imagina que seja fisioterapia, mas é uma profissão que eu amo muito e que eu acho muito ampla, ela engloba muita coisa. Então, tomara que acrescente alguma coisa, né, Com nesse certeza sentido. vai, com certeza vai. A começar por isso, pelo fato de que todo mundo. Eu tive um episódio aqui que foi com a Janaína, que foi Uhum, gravado ontem aqui no estúdio, que é enfermeira, e nós falamos sobre isso também. Ela uhum, falou sobre isso, do como as pessoas acham que enfermeira serve uhum. para uma coisa. É. Nossa, tu vai encontrar, né, em tantos lugares, no, Uhum, no posto de saúde, na vigilância, no hospital, exato. nas clínicas, enfim. E assim é a fisioterapia também, né? Eu acompanho também desde o início, antes da tua formação, porque eu fui tua cliente de É massagem, verdade. né? Que tu, durante ali, enquanto estava fazendo Uhum, faculdade, fazia massagem. E hoje também a massoterapia, a estética é uma coisa super difundida, assim, mas uhum. naquela época não tinha tantas pessoas na cidade. Isso mesmo. Então, além de ser uma das pioneiras, assim, né, da nossa geração, claro, tem Uhum. algumas mais velhas, mas era também uma das melhores, isso eu posso afirmar. Olha, isso eu não sei. Enfim, e depois disso veio. Antes disso, tu decidiu fazer fisioterapia por quê? Por influência de quem? O que que. Pois é, eu não tenho essa resposta muito clara, não me lembro exatamente quando foi. Mas eu lembro que era uma coisa meio, assim, óbvia, né, no meu grupo de amigos, que, bom, vai terminar o segundo grau, tem que fazer vestibular para alguma coisa. E no último ano eu cogitava biologia, né, que era a matéria da escola, assim, que eu mais gostava, que mais me chamava atenção. Mas eu, ao mesmo tempo, não me imaginava numa sala de aula, dando aula para, né, criança ou para adolescente. Não me via muito fazendo isso. E aí, a fisioterapia ainda estava engatinhando muito, apesar de ser uma profissão. Eu lembro que tinha, acho que, 2 fisioterapeutas em Santo Antônio, na Bah. época, que eu decidi. Então não era uma coisa muito comum ser fisioterapeuta. Então vai saber como é que era o campo profissional. Mas me ocorreu de fazer fisioterapia também porque eu gostava muito de exercício. Então eu
mal eu sabia o que que era fisioterapia quando eu decidi ser fisioterapeuta. Tipo Achava eu. que era algo parecido, misturado educação física com massagem, sei lá. Enfim. E não é que eu fiz a escolha certa, porque durante a faculdade eu fui me apaixonando. Depois que eu me formei, na verdade, que eu fui entender o que que era fisioterapia, o que que era estar num hospital como fisioterapeuta, o que que era estar numa vila muito humilde, em Sapucaia, atendendo paciente assim de traficante, de catador de lixo. Eu passei por todas essas experiências e fui vendo o quanto aquilo me enriquecia como ser humano e eu também poderia contribuir, né, Na vida das na vida pessoas. das pessoas. Então, fiz a faculdade meio sem eira nem beira, porque ali, logo no final da graduação, eu pensava, bom, eu tenho que passar em algum concurso e eu preciso trabalhar em Porque eu algum não sei por hospital. onde começar. Não, não só por isso, mas Assim, porque a achar um. eu achava que trabalhar em hospital era a melhor coisa do mundo, que era isso mesmo que eu queria. E tanto eu pensava dessa forma que logo que me formei, comecei a estudar, assim, absurdamente, estudar, porque eu queria Eu entrar lembro. na Eu residência. lembro da tua fase concurseira. Muito foco, É, muito e foco. eu sou bem disciplinada quando eu coloco uma coisa na cabeça. E a residência multiprofissional, ela, pelo menos as que eu participei, sempre tinha só uma vaga para fisioterapeuta. Então, ou eu ficava em primeiro lugar ou eu não Não, entrava. não tem. Então, não tinha como entrar sem estudar. Aí eu entrei, primeiro ano, eu fiquei em Santo Antônio trabalhando com essa massagem, essas coisas que eu fazia e estudando para passar na residência e um ano depois eu entrei na pneumologia sanitária. E aí, nossa, eu fui parar no Sanatório Partenon. Muitas pessoas nem nunca ouviram falar que tem esse hospital em Porto Alegre, mas Sanatório Partenon é um hospital de quarentena para tuberculose. E eu acredito que muita gente, assim como eu, deve ter pensado, ué, ainda existe tuberculose? É. Existe. Eu lembro que quando eu entrei, eu fui te visitar lá uma vez, eu cheguei a fazer terapia lá, né? Eu me lembro que tu me Uh, indicou uma psicóloga, a Lina, Uhum. e eu cheguei a te visitar e tu me disse, quer conhecer o sanatório, quer? E aí começou, né, a função, bota o propé, bota a touquinha, bota o não sei o quê, e eu comecei a caminhar por aqueles corredores morrendo de medo de alguém tossir perto de mim, É. porque realmente eu achei que a tuberculose não existia mais. E aí tu anda aqueles corredores amplos, aquela coisa, né? Se fosse nos dias de hoje que eu trabalho com audiovisual, eu já ia querer fazer um filme lá dentro. É, e foi feito, olha que foi É, feito. ó, Sim, viu? já foi feito documentário lá. E essa coisa de usar máscara N95, então eu já estava muito familiarizada muito antes da pandemia Sim, tu acontecer. já tinha Porque passado por lá a uma. gente botava a máscara N95 às 8 da manhã e tirava às 18. Eu estava mais do que acostumada. E bom, lá a tuberculose, ela é uma doença de pessoas marginalizadas. Em resumo, ela, como acontece em pessoas que têm baixíssima imunidade, porque quem tem uma imunidade boa, que tem a vacina, que tem uma boa condição de vida, dificilmente vai ter essa doença. Precisa ter algo associado como uma AIDS, precisa ter alguém por perto com tuberculose, ou essa condição extrema de pobreza que as pessoas vivem, que dormem 4, 5 Muita num gente no mesmo quarto, ambiente, higiene aí tu pode precária. ser infectado por tuberculose. A gente usava toda essa precaução, mas a gente sabia que nós tínhamos a vacina, que nós já tínhamos, quase todo mundo, um quarto da população brasileira tem, tem a tuberculose latente, tem o lá quietinho, a gente tem o bacilo da tuberculose. E graças à vacina, ela Ela não. não A reage. vacina É, ia é. ter um sistema imunológico. Então, o público que está lá internado em quarentena é porque ou usuário de crack não conseguiu fazer um tratamento. Imagina, ter que tomar antibiótico 6 meses. Ah, A gente que é da área da saúde, às vezes dá uma escorregada, não toma antibiótico direito por uma semana. Tu sim. imagina? Imagina um Uma morador de pessoa, rua tomar 6 meses um 6 meses de medicamento. antibiótico. Então, eles levavam para internação para cumprir esse tratamento e
né, conseguir realmente, porque enquanto a pessoa também está na rua e não está tratando, ela está infectando Outras pessoas. outras pessoas. Então, Mas e como é que se identifica em alguém que tá na... Como é que tu descobre que essa pessoa tá... Ela procura aí, um posto de aí é que saúde, algo está. assim? Como a tuberculose pode ser só uma simples tossezinha e não deixar a pessoa mal, não deixar ela febril, não. Muitas vezes a pessoa vai levando Uhum. até que ela está muito doente e o pulmão está muito comprometido. Então, essa é o impacto que a tuberculose causa no sistema de saúde, né? Então, não, se a pessoa não ficar muito mal até o ponto de procurar uma ajuda e fazer um exame, né? Que é um exame do escarro que vai mostrar, não, tem o bacilo da tuberculose ativo aqui nessa pessoa, ela vai espalhando Vai seguir. e tanto é que o maior índice de tuberculose no Brasil é o bairro Partenon, em Porto Alegre, que é onde está o nosso presídio central e que eleva esse índice. Na cadeia é onde mais tem tuberculose. Olha, tá aí um dado novo. Eu É, não sabia. é verdade. Novo pra mim, Tudo né? isso Eu eu. não sabia. Não, e nem eu sabia antes de estar lá. Então, nesse lugar aprendi muita coisa sobre tuberculose. Lá também é local de tratamento da hepatite C e de AIDS. Então, eu tive uma experiência muito enriquecedora, muito assim, de sair da minha bolha. Pra De- começar. Tipo, começou por ali. comecei Tendo por um ali, choque de... um choque. Aí eu lembro, eu morava na Cidade Baixa nessa época, e tinha, aí, ali na Cidade Baixa tem muito morador de rua, né? E daí, às vezes, aquele que dormia ali na minha esquina aparecia lá e eu, te conheço. Conheço das marquises Tô da vida. sabendo. E aí era muito louco, assim. E cheguei a atender lá em ambulatório o paciente do semiaberto que era levado com escolta para fazer a fisioterapia lá. E a fisioterapia, neste caso, a fisioterapia, por exemplo, para um portador de tuberculose é respiratória? Também. Eles, então, estão sem os EPIs, só tu que usa e a pessoa está totalmente desprotegida durante É a... que, teoricamente e na prática também, após 2 meses de tratamento com antibiótico, apesar de o tratamento ser 6 meses, 2 meses ela não está mais transmitindo, Perfeito. entende? Então, até que ela complete 2 meses, ela precisa usar a máscara sim, também. Depois ela é liberada de usar a máscara, essa E pessoa. aí tu começa com fisioterapia. Aí, então, esses antibióticos que eles usam, eles além de, como qualquer medicamento, né, tem efeitos contralaterais. Inclusive, o meu TCC da residência foi sobre o efeito de dor articular pelo uso desses antibióticos. Eu fiz o TCC baseado nisso e realmente, assim, era uma coisa bem impactante, muita queixa de dor articular. E aí é um dos motivos de desistência do tratamento. Enfim, só para dar uma ideia do que era esse hospital sanatório Partenon, onde eu comecei assim a minha carreira. Não nada de fisioterapia de pezinho, elástico, bolinha, salinha bonitinha, nada disso, gente. Tinha que improvisar, tinha que lidar com pessoas que nunca receberam atenção, então são arredias, são desconfiadas. Nossa, foi incrível. Daí, quando terminei essa residência, mas eu queria mesmo fazer residência no Hospital Conceição. Aí eu estudei de novo e com mais facilidade passei na residência do Conceição, porque além de toda essa coisa que a gente aprende da parte prática, eu aprendi muito de saúde pública, muito de SUS, muito de entender como funciona o SUS, que, gente, é maravilhoso o SUS, não podemos perder, porque o SUS, como está no papel, ele é muito perfeito. Só falta ser colocado totalmente em prática. Sim. Óbvio, tem muitos Que aí defeitos. entra a parte de jogo político, que não tem a ver com a estrutura. A Mas estrutura foi muito bem desenhada. O SUS, por exemplo, pagou a minha residência. Eu recebi uma bolsa para estar estudando, entende? E se não tem isso, tu não forma profissionais capacitados para lidar com esse Pra tipo lidar de com paciente, esse tipo de situação. Quem é que vai lidar com isso? A Patricinha que forma na PUC, nada contra,
Sim, mas que que não não, que tá passa longe da sua por realidade, né? isso. Total. Exatamente. Então, eu acho que Porque o normal é a pessoa que se forma e mais ou menos eu me formei uhum, aqui na PUC, é tudo privado, tudo foi assim, o que que eu vou fazer? Vou abrir uma clínica, vou fazer o Pilates, vou fazer não sei o quê. é É isso, totalmente longe o do... bonitinho, né? Aí eu fiz a residência, a segunda residência que eu fiz foi no Conceição, em oncologia e hematologia. E lá é uma estrutura muito mais organizada, Outra porrada também. outra porrada, muito forte, vivi. E a parte, agora eu me lembrei de um detalhe muito importante. Além de viver essa experiência com os pacientes, a residência é multiprofissional. Então, eu convivo com uma colega nutricionista, uma psicóloga, Uhum, uma enfermeira, um terapeuta ocupacional. perfeito. Então, essa troca, gente, além das amizades que a gente faz, que as que eu fiz vão levar para a vida toda, porque tu passa muito tempo, a residência é 60 horas semanais. E tu passa 60 horas com aquelas pessoas e tu cria um vínculo, né? Além dessas amizades, foi uma troca profissional muito grande, de entender um pouquinho também. Imagina, se eu não Claro, sabia muito bem o que a fisioterapia fazia, imagina o quanto que eu não sabia sim. das E o demais. quanto que outras coisas, e o quanto a nutrição, e quantas algumas como é que se diz? Não são disciplinas, como, enfim, profissões São interagindo, né? disciplinas São mesmo, é. disciplinas, né? Porque é Uhum. interdisciplinar, então, como elas juntas podem ter um efeito Exato. acelerado, né? De Então, tratamento no Conceição, integrativo. essa integração era mais organizada, porque na oncologia, por exemplo, a gente começava a residência na hematologia, vamos supor. Então, o mesmo paciente que eu fazia fisioterapia, minha colega fazia psico, prestava serviço de nutrição, era a enfermeira que ia lá aplicar a quimioterapia, e depois a gente se reunia na salinha ali para conversar, fazer o lanche e tal, e a gente estava falando sobre aquele paciente. Então, olha o benefício que é para o paciente também, Com certeza. porque quanta falha de comunicação existe. A gente, quando tem um familiar no hospital, dentro do hospital, a gente pensa, meu Deus, será que não estão vendo que ele está cheio de Uhum, escara e não estão fazendo nada? É que o uhum. médico vai lá, prescreve o quê? Medicamento, e muitas vezes ele não tem um outro colega para conversar, ou no horário que ele vai, a enfermeira já foi, não está mais lá, sabe? Sim. Não tem tanta troca e fica só solto no prontuário aquilo ali. Uhum. E às vezes para o familiar tu tem que conviver também com a coisa do, cada um me diz uma coisa, como é que o E médico me disse tal e coisa é e eu passei para a enfermeira foi lá e disse que não, não tem nada disso. Bom, não tem mais, porque quando tu chegou lá já mudou a exatamente. situação, já teve outro. Então ali foi muito rico também, a gente entende um pouco o que que é uma pessoa ter uma doença tão séria, tão grave. E a gente vê também como o SUS é bom, apesar de as coisas demorarem um pouco mais, apesar de o diagnóstico ainda lá antes ser muito demorado e tardio. Depois que a pessoa estava lá dentro do Conceição, eu não tenho. Eu trabalhei no hospital da PUC, por exemplo, que é privado, e não tinha uma atenção tão boa quanto o paciente que estava internado no Conceição. Então, e eu vi isso, eu também eu fui estagiária na Santa Casa, então posso comparar um pouco. Não tenho o que falar, muito bom. Então, eu acho que essa valorização do SUS, tudo isso eu fui aprendendo, né, nesse período de residência. Porém, ao final dessa residência de oncologia, depois de ver tanto sofrimento, impossível que não pegue um pouco daquilo para ti. É impossível tu não te compadecer com tanta gente sofrendo, né, de uma doença tão séria, de ver os familiares sofrendo. E eu pensei, poxa, mas será que eu vou aguentar Uhum. trabalhar tanto tempo da minha vida só vendo o paciente assim? E Sim, de certa aí, forma, isso vai te transformar de alguma forma. Pode te humanizar, óbvio, tenho claro, certeza que fez isso contigo. Então, eu me lembro do dia que tu chegou na minha casa, me lembro perfeitamente um dia que tu me ligou e me disse que precisava conversar e tal. E chegou lá em casa e durante a conversa chorou, angustiada, dizendo: Anne, eu amo a minha profissão, eu sei que eu tô contribuindo com a vida das pessoas, mas eu tô com medo de não saber lidar e tal. E acho que naquele momento tu procurou até ajuda uhum, psicológica para eu lidar com cheguei a isso, né? fazer terapia uma época, porque num dos locais que a gente passa
residência da oncologia nos cuidados paliativos. Os cuidados paliativos é quando o paciente chega num ponto que não tem mais tratamento nenhum a ser feito, a ser oferecido. Químio não vai resolver, rádio não vai resolver, cirurgia não vai resolver. Só que ele precisa ter uma certa qualidade de vida para até que ele venha a óbito, Sim, para né? não sofrer. Para não sofrer. Então, eu trabalhei nos cuidados paliativos. E aí, ali, pessoas que estão cientes, que estão muito próximas de morrer, e tu faz um vínculo com os familiares dessas pessoas. E aquilo ali começou a me causar um mal. E eu lembro muito bem de uma paciente que gemia o tempo todo. E sentia dor o tempo todo, mesmo com morfina e mesmo. E a dor daquela pessoa, não tem como tu não sentir. Tu sente, tu leva, e aquilo tava me pesando e eu não tava conseguindo deixar lá quando eu ia Uhum. para casa. Então, quando se aproximou o final da residência, eu sempre fui muito assim, parada, eu não vou ficar, o que que eu vou fazer agora? Nunca me importei em mudar, né, se fosse para outra área da minha profissão, mas parada eu não queria ficar, então eu comecei a ir em entrevistas de emprego e tal. E aí fui numa entrevista de emprego, a proposta era, olha, é atendimento domiciliar como autônomo e tu vai ganhar R$ 16 por atendimento e o deslocamento é por tua conta. Bah. E eu disse, vou querer. Eu não tinha outra mesmo. Vou Não querer, tem vou fazer. melhor. Vamos lá. E hoje, esse local onde eu aceitei trabalhar por R$ 16 o atendimento, pagando o meu deslocamento, a minha gasolina, se tornou uma clínica onde eu sou sócia. Então, até eu me orgulho de mim quando eu falo isso, porque eu pensei, pô, tem muita gente eu sei que hoje eu ofereço, eu sou aquela que oferece. Queres atender um paciente? Hoje é R$ 25. Por R$ 25, e tu que vai pagar o deslocamento? E eu tô levando muito não. E eu penso, então eu sou meio diferente mesmo, porque eu aceitei, e aí eu posso dizer hoje que eu tô bem estabelecida profissionalmente. Trabalho na clínica em atendimento ambulatorial e atendimento domiciliar. E fui crescendo ali dentro, né? E a ponto de agora ser sócia e ver ali dentro um futuro. E ali não tem essas histórias. É uma clínica bem, assim, os pacientes são de um grau de instrução alto, né? Uhum. A clínica fica no bairro Moinhos de Vento, tem uma clientela diferenciada, mas são Já de classe média de classe alta. média alta. Não atendo comorbidades muito graves, é uma coisa mais light, digamos assim. Sim. Mas eu continuo aprendendo muito, continuo tendo uma troca muito legal com os Tu pacientes. foi da dor pro humor, né? Porque tu levava os É, gemidos pra casa e agora leva um monte de história que de vez em quando ela chega e diz, guria, só exatamente. sei que eu tô de alma lavada, tô rindo até agora. É É é outro tipo verdade. de crescimento, né? Mas é aprendizado também, né? Eu Porque tava falando pra Anne antes, eu tenho muitas histórias engraçadas, assim. Quando eu tava nos cuidados paliativos, que teve todo esse sofrimento, uma vez teve uma coisa muito engraçada. Tinha uma senhora que ela não tinha Alzheimer, não tinha nenhum tipo de demência, mas por causa da morfina ela tava tendo muita, assim, tava viajando. delirando. Ela deitada assim, olhava pro teto e dizia: "O que que essas crianças estão fazendo ali?" Ai, Ela sabe, gente. esse tipo de coisa. E aí, eu lembro que o nome dela era Malvina. Dona Malvina, vamos sentar aqui na cama. A senhora bota as perninhas pra fora e aí descansa um pouco a coluna, né? Vamos fazer alguma coisa. Aí, ok, ela concordou. Quando eu sentei ela olhou bem para os meus peitos e fez assim, fofo. Eu pensei, ok. Tá bom, se te faz feliz. E foi muito engraçado. Daí, depois eu falei pra filha dela, olha, não sei o que que ela queria, mas ela pensou e fez, né? Muito Dá um bom. pouco dessa morfina aí pra mim. Vai saber o que que tu vai sair apertando na rua. É, Daqui a pouco, uma coisa. Porque dentro do hospital tá, né? Tá ali, é todo profissional, mas na rua pode ser complicado. E eu verdade. tá aí, entre
Antes de tu entrar nessas histórias, que eu sei que tem várias maravilhosas, mas entre isso, tu teve um concurso que tu passou em Canoas Ah, sim. e que foi resolvido. Aquilo tinha uma questão legal no meio, Ah, né? sim, Porque não foi chamaram resolvido. Foi assim, o edital do concurso publicado, assim, tava por 7 vagas de fisioterapia. E eu passei em 7º lugar. E nunca me chamaram. Daí, quando o concurso estava prestes a prescrever, eu dei uma olhada, eles haviam chamado um profissional só o primeiro colocado. Bah. E aí eu falei com uma amiga advogada, a gente fez uma ação. Isso eu já estava trabalhando na clínica, já estava assim, bem. Já tava ganhando 17,50. É, estava super bem, já estava ganhando 20 Já pila por hora. tava ganhando. E aí ela entrou com a ação e eu fui nomeada. Eu fui nomeada ano passado. Nossa. E aí eu fiquei assim, será? Daí eu vou para Canoas e vou e volto todo dia. É 30 horas, né? Se dá para conciliar, ainda ficar um pouco na clínica, um pouco lá. Mas daí eu, sabe, eu ouço muito que o meu coração fala, né? Ai, não tô com vontade, mas tipo assim, fiz a advogada fazer toda a função lá. Agora eu Não não quero quero. mais. Não, é que aí eu Tava tive. escrito, né? É, Porque logo depois veio o convite pra entrar na Sociedade da Clínica, né? exato, porque daí eu falei sobre isso com a minha chefe. Disse, olha, eu fui nomeada, não tô afim de ir, mas também eu quero que tu me digas quais os teus planos comigo, né? Uhum. Será que eu tenho chance de crescer por aqui? Como é que não é? Porque a Sim, minha... porque um concurso é sempre um É, concurso, tem uma estabilidade, né? exato. E a minha chefe, ela já tem uma certa idade, ela já tem 70 e poucos anos, então daqui a pouco, por mais que ela seja super tem uma energia assim que não condiz com a idade dela, uma hora, né, Ela vai ter que se aposentar. vai ter que se aposentar. Então, eu meio que dei uma pressão ali. E aí, né, será que tu acha? Eu aceito ou não? E ela, não, fica aqui. Né, porque Não me deixa. meio como o braço direito dela. Depois a Vivian, que é uma grande amiga minha, que é fisioterapeuta, foi trabalhar conosco também. E também é sócia hoje. Então, o concurso ficou de lado, não me arrependo, não, não ia estar ganhando tanto mais, nem. Eu só ia estar passando mais trabalho, pegando mais trânsito, indo até Sim, agora bem ou mal Canoas. tu tem uma autonomia, né? De te organizar, tipo Eu assim, tenho muita vou... autonomia, assim, se eu precisar, se eu quiser tirar uma semana de férias amanhã, por exemplo, eu ia trabalhar hoje, aí de última hora eu decidi que eu não ia, então não tem, como eu não tenho pacientes graves que eu Sim, interromper o tratamento deles por um dia vai causar algum sim. dano, Se tu passar de hoje pra amanhã, não eu vai fazer consigo um... fazer isso. Ou se eu quiser me organizar para tirar férias em outubro, porque as passagens vão estar baratas em outubro, beleza, eu vou lá e me organizo. Então, isso aí não tem que pague, né? Porque daí eu tenho essa liberdade, faço o que eu gosto e consigo ter essa flexibilidade, né? E hoje, os pacientes que tu atende são, na maioria, da terceira idade ou tem de todas as idades? A maioria é terceira idade, mas tem até criança, assim. Tem paciente criança, tem paciente adolescente, adulto jovem que está ainda né, na vida profissional ativa, mas acho que 70% terceira idade. E tem as histórias, assim, isso eu acho muito legal, assim, em profissionais, não só da fisioterapia, mas, Uhum. enfim, a fisioterapia tem essa coisa da assiduidade, assim, Uhum. né? Quando Sim. é, por exemplo, da E terceira idade, que eles criam um vínculo que vai além, né, Daqui a pouco tu certamente. pode ter alta da Uhum. fisioterapeuta, mas eu não quero ter alta da Eline. Porque Olha, tu tem um suporte, eu sei que essa pessoa vai vir uma vez por semana, vai me ouvir, vai fazer o que. Porque a exato. importância do toque também, né? Eu também fui massoterapeuta, trabalhei com massagem, e eu sei que muitas pessoas iam sempre pela sensação do bem-estar, Uhum. pelo carinho que é, né? O Uhum. toque e tudo, muito mais do que pela necessidade física, de fato, às vezes, né? Em alguns casos, não em todos, mas eu sei que tu tem isso, né? Tu Não, tem os. isso aí me chocou uma vez que eu atendi o paciente já fazia uns 3 anos, um paciente com Parkinson.
E a família deles, assim, me acolheu. Ai, minha filha, aniversário da neta, sábado, vem aqui de tarde comer um docinho, tarará. E eu ia, né? Churrasco, fui. E daí um dia eu cheguei lá para atender e olho assim, tá na sala um porta-retrato, tá a foto da família toda e eu lá com um carão no meio. Meu Deus, olha que responsabilidade, Claro, né? claro. Afetiva. Afetiva, Enorme, né? que Além importância de que eu tenho para eles, que eu tô nesse no porta-retrato. porta-retrato da Que eles foto de tiraram família. tantas fotos já com família, mas que eles escolheram para colocar ali, Tu tava eu tô presente. junto. Então, e não é o único paciente que tem foto minha no porta-retrato. Tem em outras casas aí também. Então, isso é muito legal, E sabe? tu tinha uma paciente, que essa tem histórias maravilhosas também, que foi tua vizinha em um dos prédios que tu morou lá, Na que tinha a verdade, chave da tua casa, né? na verdade, primeiro ela foi minha paciente. E daí, Ah, depois. É, é? porque eu comecei a atender ali na clínica esses pacientes a R$ 16. E aí ela era um desses, e daí ia lá 4 vezes por semana. Até isso é uma coisa, né? Que é o neto que visita a avó 4 vezes por 4 vezes semana, por semana. É óbvio que tem que tem um um apego, né? apego. Aí, nessa fase, eu já tava, assim, um pouquinho melhor e tal, queria morar num apartamento um pouquinho melhor. Olho pro lado do apartamento dela, tá a placa de aluga-se. Aí eu, ai, né, comentei com a filha dela, tá pra alugar esse aqui. E ela, sim, é do fulano, não sei o quê, já pego a chave amanhã quando tu vier, nós já vamos ali olhar e tarará. Perfeito, apezinho assim pra mim, o tamanho. Me mudei, então ela foi primeiro a minha paciente, depois ela foi minha Depois virou tua vizinha. vizinha. E, ai, meu Deus, nem sei quanto tempo eu atendi ela. Hoje a minha colega que atende ela continua fazendo físico com a Ah, pessoal da é? clínica, assim. E eu não moro mais ali, mas ainda falo muito com a filha dela no WhatsApp. Ela perdeu um filho, essa senhora, e eu fui visitá-la esse ano. Eu lembro que E uma vez eu tava dormindo no teu apartamento e tu saiu pra trabalhar e me disse assim, a hora que tu sair, deixa a chave na fulana. E eu, como assim? Não, é que eu combinei, não sei quem vai vir trazer um gás, olhar um chuveiro, não me lembro o que que ah, era, mas ia sim. alguém. Não, eu combinei, já avisei ele que vai estar ali com a vizinha, então, tipo, É, ela já tinha a chave da casa. essa coisa aí, essa vizinha, como ela era uma pessoa do interior, ela tinha essa mesma coisa que eu tenho do interior, né? Uhum. Ai, faz um bolo, leva um pedacinho pra. Aham. Então, ela tinha a chave da minha casa, porque eu morava sozinha, e emprestava a geladeira pra. A geladeira delas acabava o espaço, elas botavam as coisas lá na minha. E aí, às vezes eu A chego. solteira que morava sozinha, tinha espaço Às vezes, sobrando. e elas iam pro interior e voltavam cheias de aipim pra botar no congelador, aquela coisa arada toda, levavam lá. E daí, quando eu chegava em casa, tava ali um bolo, um pão, um Ai, que negócio, um amor. bilhetinho. Então, eu achava coisa E mais boa morar em Porto Alegre e ter uma vizinha do interior. essa era do vai se afumentar? Ai, sim, essa senhora é muito engraçada. É muito engraçada. Ela é aquela pessoa, assim, que já foi parteira. De verdade, já foi parteira, parteira veterinária, não sei como é que fala também. Aí ela Bah, conta dos olha partos só. que ela fez de vaca, de cabrito, de bebê. Maravilhosa. E aí ela falava esse termo que eu uso até hoje, que é o vai se fomentar. Vai se afumentar. Muito bom, muito bom. Muito boa. E aí ela tem uma história que ela contando que o marido dela, ele desmaia, assim, ele fica com pressão baixa e desmaia. E daí eles tinham lá um parreiral, uma coisa assim, nesse sítio que eles moravam antes de morar em Porto Alegre. E ela viu que ele ia desmaiar. Desmaiou realmente. E aí ela viu que ele estava sem frequência respiratória. Não lembro qual o termo que ela falou. Não tava, que ela viu que ela não estava respirando. E daí eu tive que fazer massagem de Viaci. O quê? Massagem de Viaci. Eu, meu Deus, o que será que é massagem de Viaci, né? Aí até que Ai, eu desculpa. entendi. Desculpa. Até que eu entendi. Massagem de fazer ele vir a si. Entendeu?
massagem de Viaci. Tomar vinho e rir ao mesmo tempo. E ela Viaci. fez a massagem de Viaci e deu certo. Tu levou pra, tu levou pra tua profissão a Claro, massagem agora, de Viaci. agora me ensina como é que faz essa massagem de Viaci tão eficiente. Gente, maravilhosa. E e agora, infelizmente, ela tá começando sintomas de Alzheimer. Mas ela é muito, muito querida, muito. Assim, eu quero muito bem daquela senhorinha, porque ela é daquelas pau pra toda a obra, né? Foi Agora, candidata a vereadora lá, na época que ela capaz. morava lá. De onde é que ela é? Tu disse? Ai, como é que é mesmo? Cerro Largo, acho o nome da Pode ser. cidade. Acho que é Pode Cerro. ser. Tá, e agora, antes da gente entrar, porque depois eu quero que tu fale um pouco das especialidades que tem dentro da fisioterapia, dos Uhum, vários tipos de uhum. fisioterapia. Mas como a gente tá nas histórias engraçadas, eu já me engasguei mesmo tomando vinho, agora vai ficar tomando vinho, eu quero que tu conte mais umas, porque eu sei que tem várias muito Hum. boas. E daí a gente se diverte um pouquinho, eu Ai, posso tomar mais um vinhozinho. E tu conta. bueno. Nem sei, assim, tem muitas, mas eu não tenho o hábito de anotar. Mas, por exemplo, eu atendo ali no IAPI, tem muitos idosos, né? E uma época eu fazia academia, a professora da academia pediu se eu atendia duas tias que ela tem ali no IAPI, que são duas. Agora eu já conheço essa história, eu vou começar a rir antes. Duas tias solteironas, vamos dizer assim, acho horrível esse termo, né? Mas senhoras que nunca se casaram e que moram juntas, as irmãs. E aí elas são lá de Carlos Barbosa, elas ainda são bem aquele jeito italianos ainda, bem. E aí nem sei de qual história que tu tá lembrando delas, porque tem tantas, tantas. Elas são Ai, nem sei qual que tu tá rindo, mas, por exemplo, eu acho muito engraçado que elas falam. O meu nome é Eline, né? Eu apresentei antes. E eu tô lá há, sei lá, 4, 5 anos indo na casa delas 2 vezes por semana. Oi, Ivete. Oi, Ivete. Eu sou a Ivete. Lena. De vez em quando eu sou Lena. Mas eu, Lena, já tinha passado. ah, o Covid chegou no Brasil ali por março, né, de Uhum, 2020. Sim, foi logo depois Digamos do que lá, carnaval. lá por agosto. Oi, Ivete, tu tá sabendo desse Covid que tá aí? Não, como que eu não vou estar sabendo? Não, eu me lembrei de uma história que tu contou, assim, eu imagino que seja Uhum. dessas, né? Porque tu não sei o É nome porque delas, não. no fim eu comecei a atender várias vizinhas delas ali. Então eu tenho assim, eu tenho várias pacientes Aí no tem uma que tu IAPI. falou que uma xingava a outra, que uma tava xingando a outra. Ah, essas aí. É a mesma? É Deve essa? ser, deve ser. Aí, muito engraçado que elas têm, uma tem 89 e a outra tem 86. Aí de vez em quando, mas qual de nós será que vai primeiro, hein? Do nada, assim, assombrando a outra irmã. Mas Ai, qual gente. de nós, Tá, hein? e o senhor que. Eu acho que esse já faleceu também, não tinha um que te pedia massagens alternativas fora do protocolo da Ai, fisioterapia? sim. Era Tinha. era um senhor, né? Não tem graça nenhuma o Alzheimer. Eu respeito, eu sei, eu me compadeço, é uma doença terrível, mas as pessoas largam coisas assim Claro, engraçadas, tem não que tem tirar como o não rir. humor se tu não E esse tira. senhor, muito culto, né? Um juiz aposentado, super viajado, super elegante, me tratava muito educadamente. Eu ia lá atender ele, também acho que umas 2 vezes por semana. E de vez em quando ele dava uma escapada e do nada falava: e massagem no pinto não vai fazer? Tava lá mexendo no joelho dele e eu dizia: não, isso aí depois o senhor se vira sozinho, né? Depois tu resolve. É. Não, era esse que tinha os ursinhos? Tinha um que Ah, tinha sim, ursinho. o Zé Ursulino da Silva Scherer, parece que era esse o nome. Então, toda vez que ele tinha um ursinho de pelúcia, que a sobrinha deu, e a sobrinha que deu. Mas toda vez que eu ia lá, ele contava que uma vez ele estava passando na calçada, e daí tava esse ursinho, ele pegou, deu banho. Mentira, quando ele ganhou, ele nem caminhava mais. E ele contava sempre a mesma história. Tipo, ele Ele lembrava, criou, ele aquela ali fantasiou. pra ele era a história verdadeira, Ele entendeu? fantasiou isso e pegou pra ele.
E é muito louco, porque quando esse senhor, isso aí a sobrinha dele me contou, ele não tinha filhos, que quando ele começou a ter sintomas de Alzheimer, mas ninguém ainda tinha se dado conta, né, que era Sim, que isso. era isso. Ele tem uma casa em Torres, na praia, e ele foi lá no Morro do Farol, de carro. Aí disse que quando foi lá, ficou um tempo, e ele quis ir embora e pensou, mas eu vim de carro, mas que carro? Que carro é o meu? Não fazia ideia. Bah, E ele teve, e ele conseguiu voltar a pé, sabia onde era a casa dele, mas não sabia mais que carro ele tinha. que situação. Então é muito louco, né? Começa a falhar em certos aspectos e funcionar totalmente bem em O outros. resto. É só uns Muito apagões, louco, assim. muito louco. Bom, hoje então a fisioterapia é mais assim de reabilitação mesmo, e de, digamos, manutenção da. Tipo, tu É, faz eu, para ta- que a pessoa continue eu tenho tendo uma qualidade de vida, uma movimentação, assim. eu tenho atuado na fisioterapia ambulatorial, que é lá na clínica, mais com traumatologia, Uhum. pós-cirúrgica, de, por exemplo, uma prótese de quadril, uma artroscopia de joelho, uma bursite, uma coisa mais voltada para traumatologia, mas também tem educação postural para adolescente com escoliose, também tem estímulo motor para criança, por exemplo, com síndrome de Down. Eu tenho um paciente bem variado lá. E esses atendimentos domiciliares, aí sim, são pacientes que têm menos condições de ir até a clínica, e aí, maioria idoso, alguns acamados, outros não. E, assim, a área que eu tenho mais atuado é essa, geriatria no domiciliar Uhum. e traumato no Quem ambulatorial. pode se locomover vai É, até a clínica. agora surgiram com o pós-Covid, alguns pacientes pós-Covid para fazer fisio-respiratória, né? Uhum. Mas, Eu mas vi que, até com a história do Covid, a gente até falou sobre isso, acho que tu fez, né? Tu fez um experimento em casa que teve sim, até fisioterapia para voltar a sentir cheiro, porque muita gente sim, custou, né? E inclusive foi o nosso caso, assim, de não tanto exatamente. de demorar para voltar a sentir, mas a gente voltou a sentir coisas que a gente não queria. Não, cheiros totalmente, Aleatórios, até assim. agora ainda não posso dizer que eu tenho o olfato totalmente recuperado. Mas eu fui pesquisar, né? Porque eu tive. Quando eu estava com Covid ativo, o olfato era zero, o paladar era zero. Depois que passou, começou a ter. Uma coisa tinha cheiro de outra coisa, né? Uhum. Totalmente Eu diferente. tive muito isso E também. gosto também. Chocolate de gosto rançoso, assim, de gordura só, não sei explicar. Queijo, tudo que era do leite, assim, tinha um. Ainda não tá 100%, mas agora o chocolate já voltou a ser bom. Já consegue Não sei sentir. se isso é bom Eu ou ruim, tenho, né? Porque agora. eu tenho, não, mas sabe que teve uma infestação de morcegos na minha casa. E daí eu fui chamar, né, alguém pra, tipo, vamos ter que tirar esses morcegos daqui, vamos ter que. E eu comecei a ver, porque no inverno eles meio que hibernam, assim, né? Eles, tipo, saem Não muito sei. menos pra comer, eles fazem menos barulho, muito Ai, menos. mais um motivo pra gostar do inverno. Qua- Quando chega essa época, assim, vai chegando a primavera, segundo os detetizadores que eu consultei, Uhum, eles começam a procriar, a se movimentar mais, a uhum, sair, né, porque eles andam sempre à procura do calor. uhum, Então, tipo, no inverno eles estão ali dentro onde tá quentinho, mas quando começa a ficar quente na rua também, uhum, eles vazam, dão umas bandas, vão e vêm. uhum, Então o troço começa a ficar barulhento, né? E agora, recentemente, comecei a ouvir o barulho e comecei a sentir o cheiro muito forte deles. Daí eu disse, não, só o barulho eu vou aguentando, mas com o cheiro impossível, nós vamos ter viagem. que. E aí começamos a sentir. Eu fui a primeira, o Guilherme dizendo, amor, tu tá neurótica. E a mãe disse, não é possível, eu não tô sentindo. E daqui a pouco o Guilherme começou, mas isso aqui eu tô sentindo. Daí a mãe começou, ué, aqui eu tô sentindo. Daí eu disse, vocês estão querendo me dizer que eu fui a primeira a sentir? Mas glória a Deus, que seja o cheiro do, Tá do voltando, né? morcego, pelo menos tá voltando, porque eu tava apavorada que eu não ia nunca mais voltar a sentir, porque demorou muito pra eu voltar a sentir bem, assim. Demorou muito, mas depois a gente fica viajando, assim, depois eu disse pro Gui, hoje nós tava subindo a avenida de carro, e eu disse assim, ô amor,
eu acho que o meu problema ele vai mutando, assim. Parece que agora eu tô sentindo aquele cheiro em todos os lugares. Por onde Que eu passo, eu louco. fico sentindo aquele mesmo cheiro, sabe? Que É, coisa louca, é gente. muito louco. Essa coisa do. E é uma coisa que tem ocorrido comigo de vez em quando é de ter uma memória olfativa, assim, aquele cheirinho de sabão em pó de tal lavanderia, mas eu não tô lá, mas eu me lembro perfeitamente do Daquele cheiro, como cheiro. se eu estivesse lá Vem. sentindo. Não sei se te Que aconteceu doideira. isso. Sim, já me aconteceu. Hã? Uma, uma É, memória é olfativa. verdade, o Guilherme já comentou isso também Do comigo. Que ele nada. tem lembrado de cheiros, é verdade. Um cheiro familiar demais, mas que não é nada a ver com onde tu tá, não Sim, tá ali não é aquele daqui, cheiro. só Mas lembrei, ele vem veio. isso, Que nitidamente, muito loucura isso. doido. E tu chegou a fazer um experimento em casa, né? Eu me lembro que É, saiu alguns vídeos deles ensinando, na época, assim, que aham. tinha muita gente desesperada. Qual é a primeira coisa, a primeira infeliz ideia que a gente tem é de ir pro Google, né? E eu lembro, as gurias acompanharam, porque, né, tu acompanhou, tu lembra da minha fase que eu comecei a entrar numas paranoia muito louca, né? O Covid fez muita loucura na minha cabeça, muita coisa, assim. E eu lembro de ir procurar no Google e algumas pessoas dizerem assim: ah, passou 8 meses, eu não tô sentindo nada. E eu, porque eu tive uma crise de pânico que eu não tinha há muitos anos, embaixo do chuveiro. Eu entrei para tomar banho e não tinha feito teste, não tinha sentido outros sintomas, foi Uhum. meu primeiro sintoma. E eu entrei para tomar banho e tal, e deixei a porta encostada. E o Guilherme entrou para pegar alguma coisa no banheiro e me disse assim: que tu tá usando? Era inverno, o banheiro todo fechado. E ele disse, o que tu tá usando? Que cheiro é esse nesse banheiro? E tu nada. E o cheiro que ele estava sentindo era uma essência de eucalipto que eu sempre boto algumas gotinhas no ralo para tomar banho. Eu Uhum, gosto de botar uhum, essência nas coisas e tal. Mas ele realmente é uma essência que tu usa 2 gotinhas. E como ela é aqueles conta-gota, tipo o vidrinho de uhum. Novalgina, assim, eu não tava sentindo, eu disse, cara, isso aqui não tá saindo. E comecei exatamente com e virava aquilo e olhava a tampa, Ai, será que que... Aí loucura. comecei a colocar e entupi o banheiro daquilo. E o Guilherme chegou aí e disse, o que que tu fez dentro desse banheiro? Vou abrir essa porta, tu vai morrer aí dentro. E aí eu disse, pá, deu merda. Não tô sentindo Já tinha nada. tido contato com a fulaninha aqui, né, que A tava. gente teve junto, É, né? e aí eu já tinha. E Pior, eu a também, gente teve quando eu junto. tive o primeiro sintoma, foi o paladar que eu percebi primeiro. Eu já tinha tido contato com uma pessoa que já tinha dado positivo, tinha passado uma semana. Eu já tinha até. Tu tinha feito o teste, Eu tinha dado tava. negativo, É, né? mas nesse dia que eu não senti o paladar, eu tava. Eu voltei da consulta que eu tinha ido na emergência porque eu já tava com algum sintoma respiratório. Lá eu tinha coletado o PCR, voltei para casa e fui almoçar. Meu almoço era aipim, bem desmanchando, bem bonito, com uma galinhada bem temperadona, assim, pimentão, cebolinha, alecrim. E eu, cadê o Ah, que desespero, gosto? é Daí, muito não preciso desesperador. nem ver o resultado do teste, né? Aí peguei Gente. uma lata de thinner, aquele negócio de tirar tinta, cheirei. Depois eu sei que vocês dois ficaram rindo porque que eu lambi um sabonete. O Guilherme, ele só dizia assim, por que que ela não pegou, sei lá, uma gota de pimenta, qualquer outra coisa? Por que lambeu um sabonete pra provar que não tá Gente, sentindo? nunca aconteceu quando vocês estão no banho e um pouquinho de espuma entrar pelo nariz e fica um gostão forte aqui na garganta? Bom, não sei, comigo já aconteceu. E aquilo, pra mim, era o auge do sentir um gostão, era quando isso acontecia. E eu, bom, Foi a primeira coisa que vou lamber o sabonete e vou ver se vem aquele gostão. E não veio, nem fazendo isso. Então, eu disse, bah, se não deu, como a primeira coisa que eu disse, bah, tu acredita? Mas eu não me caiu a ficha na hora. Eu cheguei e disse, tu acredita, amor? A Eline lambeu o sabonete e não sentiu nada. E ele, mas por que ela lambeu o sabonete? bom, Cara, tem tanta coisa com sabor muito forte. Até espreme um limão na língua, mas por que um sabonete? Eu disse, daí falando que em me deu. limão, daí eu fui pesquisar exercícios para estimular o olfato. E aí não precisava ser. Ou tu manda fazer os óleos essenciais, ou tu pega o produto natural mesmo. Sim, E foi o que eu fiz. café, limão. Café, limão, cravo da Índia, pasta de dente. Que mais que tinha? Canela. E
eu não me lembro se alho ou cebola. Então, tu cheira durante 30 segundos, fica, né, sentindo aquele aroma, e mesmo que tu não esteja sentindo nada, tu fica estimulando, dá um intervalo de 1 minuto, vai 30 segundos na outra coisa. E isso aí eu fiz direitinho mesmo, umas 2 semanas. E acredito, um pouco, assim, melhorou. Eu não considero que voltou ao normal, mas consigo conviver com o que Sim, que eu tenho. talvez mais do que físico, isso seja para te criar é como reaprender as coisas, né? É, Tipo, não tô sentindo, mas quando eu voltar a sentir, talvez até para não sentir tanto essa coisa do gosto do cheiro alterado, é, porque deve dar uma bagunça em algum neurônio, não sei, porque não tem não explicação para tem tudo ainda, explicação. né? Mas talvez dê alguma bagunçada e assim, pelo menos tu vai por associação de novo. Bom, esse cheiro que eu comecei a sentir aqui é disso aqui. Porque é louco. No É começo, muito quando tu louco. volta a sentir o cheiro, mas não é daquilo ali. Ah, eu tô sentindo um cheiro, mas isso aqui não é o cheiro do café que eu É. tomei a vida toda. Até hoje eu vou usar tipo, os perfumes que eu sempre usei, que eu fico cansada de saber que cheiro tem. Eu sinto um cheirinho bom, mas não é Não o é cheiro aquele daquele cheiro. perfume. Tipo, eu não compraria esse perfume. É só um Aí cheirinho. eu disse, eu passei tão mal que nesse dia, no banho ali, quando o Guilherme falou isso, foi que me deu uma coisa muito ruim, começou a me dar uma palpitação, uma coisa, e eu já tive crises de ansiedade e de pânico mesmo, algumas vezes na minha vida, mas fazia muitos anos que eu não tinha um episódio assim. E ali foi muito punk. Daí comecei a choradeira pras amigas, né? Comecei a incomodar. Liguei pra família inteira. Liguei pra tia Neide. Liguei pra Danúbia. Contei pra Dan no nosso podcast. Eu contei pra ela. Uhum. Liguei pras pessoas pedindo oração pra Deus e todo Mas mundo. mexe com a cabeça, Gente, mexe. Eu é fiquei bem muita loucura. carentona e fiquei assim com um sentimento muito de culpa, assim, eu Ah, a estive com gente fulano, fica. mas eu tive com fulano, aquela senhora, eu tive não sei o quê. Mas tu não tem culpa, né? Claro Tu que tava não. de máscara, tu te Não, cuidou, mas não, tu pegou. não tem, não Mas tem. dá um sentimento bem ruim, É bem muito ruim. ruim. Eu ficava pensando, meu Deus, e a minha mãe? Será que eu passei pra alguém? E se passei, foi pra quem? E pior ainda, porque a gente tava numa fase bem neurótica, assim, do fica em casa também, porque a Uhum, gente foi muito atuante nessa luta do vamos se uhum, cuidar. E, tipo, aquele final de semana que nós pegamos foi o final de semana das eleições, isso. que aconteceu muito, o Brasil inteiro teve um pico enorme ali, como em alguns feriados, teve um feriado também que teve. E, tipo assim, a gente estava trabalhando, sabe? Eu não estava na rua Uhum, fazendo bandeiraço, a gente estava sim, trabalhando naquele período. Então foi, aí tu fica pensando, poxa vida, mas só parando tudo mesmo, tem que fechar as portas, porque tudo que a gente pode evitar, a gente está evitando. Mas enfim, eu acho, acredito também em propósito, e que as coisas têm o porquê, porque daí sei de gente que nunca parou de ir no aham. boteco, na festa, É mas quem não teve, verdade. né? E não Também teve. sei, também E sei. eu tava dizendo, assim, comentando, sabe? Eu disse, se Deus queria fazer dar uma chacoalhada, porque tem a coisa, né? O ditado já diz que se a gente não aprende na dor, no amor, vai aprender na dor. E eu acho que isso também, às vezes, é pra te dar uma lembrada, assim. A gente passa por períodos, a depressão é uma doença, não entra nessa Uhum, história. Mas às vezes com uma tristeza, com uma melancolia, com uma insatisfação, porque não tem alguma coisa que tu pode viver uhum. com ou viver sem e não valoriza, né, as coisas que tu, olha, só perdendo mesmo, pra te ver o Verdade. caralho, como é que eu tava reclamando ontem de não ter tal coisa, de não ter. Hoje eu não tô sentindo o cheiro, eu não posso viver sem sentir cheiro. Daí tu começa a dar É, muito valor, assim, é pra. impressionante. Incrível, assim. E além disso, a fisioterapia respiratória, por exemplo, tu trabalhou com fisioterapia respiratória também, né? Sim, Dentro do hospital. sim, na pneumo, né? Que eu fiz a pneumo sanitária onde era tuberculose, era bastante fisiorrespiratória também. No pulmão tem, por algum motivo, ele perdeu, tem algum espaço morto nele. Que vamos pensar que o pulmão são 2 balões cheios. De repente, um fica murcho. Com a físio, tu consegue Expandir de novo expandir de essa. novo com alguns exercícios, né, que aumentam a resistência, a pressão ali dentro do pulmão, tu consegue atingir. Se a gente pensar que o pulmão é uma árvore, eu gosto de dar esse exemplo. O pulmão é uma árvore. A traqueia é o tronco principal. Aqui, nariz, boca é a raiz. Traqueia é o tronco principal.
os brônquios, são galhos grandes, os bronquíolos, galhos menores, e são a porção terminal do pulmão, os alvéolos, que vamos dizer que são as folhas. É Uhum. lá nos alvéolos que acontece a troca gasosa. Quando o sangue venoso chega cheio de gás carbônico, ali dentro do pulmão existe uma troca, ele manda um sangue oxigenado para as artérias do coração, e assim vai mandando oxigênio para todo o nosso corpo, para o nosso cérebro, para todos os nossos órgãos, enfim. Quando tem uma porção terminal, imagina que de uma árvore, um certo galho lá quebrou, deu uma descontinuidade. E aí, tá, eu mandava 100% de oxigênio para o meu corpo, agora estou mandando 90%. Uhum. Perdi aquele galho, mas para recuperar, tu pode fazer exercícios, às vezes até o posicionamento, só mudar a posição. A pessoa está deitada, eu boto ela de pé, ela já começa a usar um pouquinho mais daquelas, chegar um pouquinho mais perto daquelas folhinhas que ela perdeu. Então, tudo é questão de fisiologia pulmonar mesmo. Se tu consegue expandir o pulmão através de pressão, se tu imagina que o pulmão é um balão, ele é uma árvore, mas agora eu quero dizer que ele é um balão. É É que nem um, o meu podcast. Ele é o que eu quiser, porque eu que tô nesse momento. é um balão que dentro dele tem uma árvore, tá? E a gente quer encher aquele balão, a gente consegue através de mandando pressão, né? A gente mandando pressão, a gente Uhum. encher ele. Mas a gente não quer só encher ele, porque o pulmão tem que encher e esvaziar. Encher e esvaziar. E o nome disso correto é complacência, né? O pulmão tem que ter essa elasticidade. Se ele ficar cheio, Uhum. é um pulmão com enfisema, que não está trazendo a Hum. troca gasosa de gás carbônico e oxigênio correto. Se ele fizer isso, aí ele troca. E o que que se faz? Porque quando não tá entrando, tu bota um oxigênio e tu vai botar, mas Uhum. quando não tá saindo. Aí a gente ajuda a sair. Na fisioterapia, por exemplo, tem essa coisa de botar. Já devem ter visto no hospital o fisioterapeuta rebaixar a costela da pessoa. Quando a pessoa está expirando e eu rebaixo as costelas dela, eu aumento essa expiração que está curtinha, eu Aham. faço ficar. Aí Quando eu vai, tá. pressiono, né? Então eu faço aquele balão começar. E aí ele vai aprendendo a fazer isso. Claro que tem casos crônicos onde o pulmão está Sim, não. lesionado a um extremo, que a pessoa vai ficar sempre dependente de oxigênio. Mas mesmo assim, a fisioterapia respiratória vai fazer a higiene brônquica, que é essa secreção que acumula Uhum. quando o pulmão não tem complacência, vai criando muco, Uhum. Que tu catarro. Vamos precisa chamar pelo botar pra fora. nome mais popular. Cria catarro. A gente tem que limpar, porque daí se tu não limpa, fica uma obstrução física ali de ar. Como é que Claro. Então, para ajudar a higienizar, a gente faz pressão para o catarro que está lá embaixo, na base do pulmão, subir aqui e com uma sondinha eu vou aspirar. Ou Uhum. se o paciente está bem lúcido e colaborativo, eu faço ele tossir, porque daí eu já trouxe para cá a secreção. Uhum. Então, são técnicas, assim, a fisioterapia respiratória não é só respirar e soltar o ar, Sim, até porque tem muito paciente que está ali num leito de UTI e não está nem te ouvindo, né? Então, muitas claro. vezes é tu que faz por ele essas manobras de rebaixamento de costela, enfim, Uhum. para fazer a E complacência. em casos físicos, assim, né? Em caso de, sei lá, de tu teve um derrame, ou teve um infarto, ou teve um AVC, ou teve alguma coisa que te deixou com, Uhum, com algum lado do corpo, com algum músculo do corpo debilitado, faz muita diferença na fisioterapia. Porque tem pessoa, até falando de casos menos graves, quando tu tem, por exemplo, tu fez uma cirurgia, ou tu quebrou um pé, e aí tu vai no médico, vamos lá, nós vamos tirar o gesso e tu vai fazer 10 sessões. uhum, E tem gente que simplesmente não faz. uhum. E isso faz muita diferença, né? Eu já vi gente me dizendo assim, inclusive a minha mãe já Faz. me disse isso, eu tinha que ter feito porque eu fiquei com, sei lá, com um tendão curto, porque agora meu movimento ficou Exato. A limitado, porque... regeneração tem que ser com qualidade. O corpo é inteligente, ele vai se regenerar. Só que às vezes o tecido se é um tendão, por exemplo, ou ele vai se regenerar com fibrose, que é um tecido sem elasticidade, que provavelmente se quebra facilmente, Uhum. ou ele vai se regenerar como tem que ser, com as fibras na direção certa.
e fortalecido, que é o que a fisioterapia propõe. Mas num caso de um AVC, uma lesão medular, né, que às vezes um acidente faz uma secção aqui em cima. Quanto mais alto o nível na coluna que a medula se lesiona, maior o grau de sequela. Sim. Um exemplo que todo mundo conhece, a maioria das pessoas conhece, é aquela ginasta Laís Souza, Sim. que participou da Olimpíada de Inverno e sofreu um acidente, uma lesão medular que deixou ela tetraplégica. Tetraplégica. Bom, respondendo a tua pergunta, faz muita diferença? Não é muita, é toda a diferença. Por quê? Porque o nosso cérebro, apesar de neurônios, são células que não se regeneram, certo? Não é que nem a célula da pele que vai cicatrizando. Não, neurônio não. Se tu um neurônio motor, um neurônio de nervo central, se ele lesionou, ele não vai regenerar. Porém, o corpo da gente é tão perfeito, né? A engenharia celestial é tão perfeita que existe uma coisa chamada plasticidade neural, que é ensinar ao neurônio vizinho que tinha outra função a fazer aquela outra função também. E é isso que a fisioterapia faz. Muito bom. Pegar, né, ensinar o movimento de novo. Tem pessoas que não estão mexendo, por exemplo, nada, o lado direito aqui, assim, né, que é aquele padrão do AVC que fica com um encurtamento aqui. Só de a fisioterapia pegar passivamente, fazer o movimento da pessoa, que ela não está ajudando em nada, às vezes a lesão é tão grande que a pessoa negligencia, ela nem lembra que ela tem esse lado. Acontece, às vezes, de ter uma paciente que eu atendo que tem... Não é sequela de AVC, mas é uma doença que... Várias convulsões e ela tem lesão neurológica maior de um lado. Às vezes eu falo para ela, agora a gente vai levantar a mão direita. E quando eu começo a levantar a mão direita para ela, ela vai junto com a esquerda. Porque para ela só tem essa mão. É uma viagem. Ela negligencia. A ponto de algumas pessoas que têm lesão desse nível... Pede para desenhar uma casa com o braço que tá bem e ela desenha a casa só pela metade. Isso é muito louco, né? O cérebro negligenciar um lado. Mas enfim, começa a movimentar esse lado que ela não tem movimento ativo para ela não sabe, mas o cérebro dela sabe que ela tá fazendo esse movimento. Ele vai reaprender. E até que um momento... Em muitos casos, se recupera grande parte do movimento. Principalmente se a fisioterapia for precoce. Na teoria, tem, por exemplo, lesão de AVC, que é a coisa mais comum que tem, né? Porque é muito comum a hipertensão no nosso país, tem um índice altíssimo de hipertensos e é o que mais leva ao AVC. E a sequela do AVC, clássica, que é um lado do corpo, é estabelecido pela literatura que se em até 6 meses ela não fizer a físio e não recuperar, é aquele jeito que ela ficar daqui 6 meses, provavelmente é o jeito que ela vai continuar, que ela vai permanecer. Então, é muito importante que seja precoce essa físio para, né, para ter um melhor resultado e maior ganho possível. Isso se tu for comparar com outras disciplinas, assim, eu trarei aqui também, possivelmente em breve, educadoras e pedagogas e tal. E a minha irmã, que trabalha com educação infantil e que é bem capacitada, enfim, muito estudiosa, participa de várias capacitações e ela fala, assim, né, da importância da escola, por exemplo, da primeira infância, da escola, da educação infantil, na descoberta de muitas coisas, como autismo, tem várias coisas que é na escola que tu nota, né? Sim. E aí ela estava dizendo, assim, que participou de um congresso grande onde tinha psicólogos e psicopedagogos e, enfim, e pediatras, dizendo que a importância da descoberta precoce, né, de determinadas doenças é porque o cérebro tem determinadas coisas, por exemplo, que ele aprende até os 3 anos de idade. Tipo, até os 3 anos tu vai desenvolver isso daqui. Depois não é que tu não vai aprender, mas em outro ritmo, em passos muito lentos, com outra...
Então é muito importante mesmo, e mal comparando, ou bem comparando, Bem enfim, comparando, é a mesma coisa, né? Tipo, claro, quanto antes tu conseguir detectar aquele problema e trabalhar em cima claro daquilo, que mais sim. cedo tu vai. Quando eu fui, a primeira vez, assim, que eu fui por livre e espontânea vontade procurar uma terapia, porque eu tinha feito quando era criança e tal, levada pelos Uhum, pais, mas quando eu quis fazer e me uhum, interessei por isso, eu fiz terapia com uma neuropsicóloga. uhum, Então ela era muito didática. E teve um momento da vida que eu tive uma depressão profunda e tal, e ela, assim, tendo essa parte neurológica, estudando essa parte uhum, neurológica, ela pegava exames de cabeça, pegava coisa e uhum. me mostrava, porque eu me negava a tomar remédio. E eu estava numa depressão muito profunda. E ela me dizia: Olha, eu vou te explicar. E eu lembro, assim, como se fosse hoje, porque aquilo foi muito importante, significativo para mim, na minha tomada de decisão, de Uhum, não, vou tomar remédio por um tempo e tal. Ela pegava o exame e me dizia: Olha, às vezes esse neurotransmissor aqui, ou esse neurônio, enfim, não tá fazendo a uhum, voltinha, ela não tá fazendo. E foi exatamente isso que ela me disse. uhum, Mas, porque eu perguntei, tá, e se eu começar a tomar e abrir vou ter que tomar pro resto da vida? Não vou tomar remédio pro resto da vida, né? Já chega assim, com uhum. aquela negativa, assim. Resistência. E daí ela disse, não, olha, em muitos casos, tu vai ter outro neurônio que vai aprender a Uhum, fazer esse percurso todo, tu vai largar o remédio e ele não uhum, vai sentir falta, só que o processo mínimo é de um ano, uhum. pelo menos tem que fazer um ano para ele, para o outro aprender, para o vizinho Sim, dele aprender o que ele não tá fazendo, né, para ti. Enfim, assim, e eu disse, meu Deus, que loucura. O corpo humano é perfeito mesmo, a engenharia celestial, como tu disse, é perfeita. E as coisas que não são, que ele não faz sozinho, a ciência faz, é verdade. né? A gente tem hoje em dia, assim, com a evolução da ciência, a capacidade de recuperar muita coisa perdida, Sim, basta muita. o que a gente viu agora nas Paralimpíadas, né? Como é que a gente vai reclamar e como é que a gente vai dizer que a gente não consegue alguma coisa depois que a gente assiste eu não assisti tanto quanto eu gostaria, mas Uhum. quando tu vê que eles podem fazer qualquer Qualquer coisa, coisa, qualquer fazendo esporte, coisa. fazendo coisas que a gente se envergonharia de tentar fazer junto, porque a gente Exatamente. não se desafia, né? Não se É, coloca à prova para fazer então, aquele assim, não tipo tem de. desculpa, né? Não tem desculpa. E o que mais que tu acha, assim, que não sei, assim, as coisas que tu quer colocar sobre o que mais tu quer falar, porque Uhum. aqui a gente fala do que a Se gente que a gente quiser, quiser. do que a gente bem entender. O que Ai. que tu acha que é importante, assim, de falar, por exemplo, desse lado da fisioterapia que tu disse, tem o arroz e feijão, mas tem coisas que as pessoas não imaginam, assim. Uhum. Tem uma. Ah, e tem uma coisa que eu acho importante falar, e até porque me preocupa. A fisioterapia, apesar de eu ter elogiado muito o SUS, enfim, às vezes a fisioterapia não qualificada, Uhum, que acontece assim, um fisioterapeuta atendendo 4 ou 5 pacientes ao mesmo tempo, que uhum, acontece não só no SUS, muita clínica de convênio também acontece desse jeito, onde tu não sabe, amanhã vem o paciente de novo, tu nem lembra o nome dele, não lembra se é do joelho direito, se é do esquerdo, uhum. tu não Tá no lembra piloto da automático. história dele, como é que ele fez aquela lesão, como que essa fisioterapia vai ser qualificada. E existe muito isso, me preocupa, porque isso denigre a profissão. Assim como deve existir um exemplo parecido para todas as profissões. Uhum, Mas eu queria explicar que a fisioterapia, como deve ser feita, como qualificada, não que a que eu faço seja perfeita, mas assim, a fisio individualizada, a fisio uhum. que conhece a história do Que tem paciente, que um, vê ele um como um protocolo todo. individual O que e. que eu falo que é o arroz com feijão? É assim, eu tenho artrose. Então tá, vem aqui que eu vou fazer um ultrassom e fazer uns alongamentos. E depois tu em casa tu bota um calorzinho ali, uma bolsinha, daí tu vai ficar bem. Não, tu não vai ficar bem. Porque o que que te levou a ter aquela artrose? Ah, não, é uma pessoa que nunca fez exercício, que é Uhum. obesa e que, enfim, que não tem nenhum hábito de vida saudável. Vai ter que emagrecer, Tu vai não ter que vai, começar tu não, devagarinho a se se tu, mexer. ela pode até aliviar um pouquinho a dor dela ali naquela semana que ela faz um tratamento, mas e depois? Uhum, Vai voltar, ou vai voltar no outro membro, ou vai. Então, assim, eu queria que as pessoas que. Eu fiz fisioterapia
Faz um mês que eu tô fazendo fisioterapia, eu não tive resultado nenhum, eu não vou ir mais. Gente, insistam, mas vão em outro lugar, né? Uhum. Isso eu acho bem importante salientar, porque a fisioterapia séria, ela funciona, gente. Eu já vi vários casos. Aí alguns podem estar se perguntando, como é que ela estava dizendo que ela atendia paciente por 5 anos? Gente, tô falando de gente que tem Parkinson, que não vai deixar de ter Parkinson, Claro. e que é uma doença degenerativa. Mas que se deixar de fazer a Se deixar de fazer, fisioterapia, fica pode não sair mais da entrevado, cama mesmo. acamado. E conseguir que essa pessoa não fique acamada e que consiga ir na padaria da esquina, preservar essa independência dela, é um grande feito. Sim, até não sentir dores, né? Não, Exato. enfim, Então, assim, sim, manter aquela paciente articulação. geriátrico e paciente neurológico, normalmente são pacientes crônicos, né? Vão ficar contigo para sempre. Mas como seria se eles não fizessem, né? Sim. Então, É a qualidade de vida, é dar qualidade de vida. então puxando bem pro lado da minha profissão, mas porque realmente é isso que eu acredito. Não queiram consertar em um mês, numa fisioterapia mais ou menos, uma lesão que tu demorou 30 anos para fazer. Sim, Isso não existe. claro. Então, essa dica eu gostaria de deixar. Por exemplo, para quem trabalha para quem tem LER, para quem Uhum, trabalha com movimento repetitivo que não tem muita alternativa. Tipo, eu uhum, tenho que fazer isso todos os uhum, dias. É o meu trabalho. uhum. O que que dá para fazer para evitar ter esse tipo de lesão? Ah, Intervalos, gelo, calor, que tipo eu de. diria que o principal é intervalo, porque todo o corpo humano foi feito, se a gente pensar, estudar minimamente a anatomia, vai perceber o quanto o corpo humano foi feito para o movimento. A gente não foi feito para ficar parado. Basta ver o que acontece com uma pessoa que fica uma semana no leito de um hospital. O quanto ela perde rápido a massa muscular, o quanto as escadas vêm rápido, porque faltou movimento, só por isso. Então, para entender, a pessoa que trabalha home office, que está muito em alta agora, né? Uhum. O meu namorado, por exemplo, trabalha home office. Ai, mas eu vou comprar a cadeira tananã, a mais do Uhum. mundo, mandou fazer outra mesa. Ah, mas continuo com dor. E eu falei, tu pode comprar a cadeira de Da 1 milhão. NASA. Compra a cadeira da Se NASA. tu não fizer intervalo e não der uma alongada, se tu ficar 18 horas sentado, tu vai ter dor sempre. Uhum. E olha que é um cara que, né, faz academia, tem massa muscular, Sim, tem um reforço. Imagina tem um reforço. sedentário que. Mas não dá, gente. Não dá. O principal disso aí que tu me perguntou, claro, a ergonomia é importante. A Sim. altura da cadeira, o encosto, a forma como tu fica relaxado, é muito importante. É que Mas são práticas integrativas, né? Tu precisa da ergonomia, precisa te alongar, não vai fazer uma coisa e solucionar o o problema. mais importante É é o não te movimento manter na e mesma o posição por descanso. muito tempo. E agora o momento tira dúvidas. Antes de terminar, eu vou começar a fazer aquelas perguntinhas que todo mundo tem dúvidas. Eu já te fiz essa pergunta e vou fazer para que tu Aí divida tomara que eu também. saiba, porque eu não sei tudo. Sabe porque tu me respondeu e me ajudou e eu acho que é uma pergunta, que é uma dúvida frequente das pessoas. Quando tu tem por exemplo, eu fui massoterapeuta também por anos. Daí tem pessoas que te procuram para fazer uma massagem porque tá com uma contratura muscular, porque tem uma dor, mas Uhum, muita gente nem sabe o que que é contratura. uhum, Então a gente sempre faz aquela ficha de anamnese, faz umas perguntas, uhum, o que que tu sente, de onde é que saiu, tu fez algum movimento, ou tu tem essa dor uhum. frequentemente e tal, até para tentar descobrir se tem algum processo inflamatório ali, alguma coisa que Uhum, pra te não cravar o dedo e a pessoa. Porque já aconteceu, faço uma massagem no outro dia a pessoa diz, piorei. uhum. Porque não era o caso ainda, ou não era para eu ter feito com Tipo um tanta força. torcicolo. Exato. E aí também tem sempre a coisa assim, bota uma bolsinha de água quente. Uhum, Ou, taca gelo. E eu me uhum. lembro de te perguntar em uma Ah, ocasião, tá. quando colocar o gelo? E quando colocar o calor? E quando fazer a compressa Tá, quente? tá bom. Vamos pensar assim, ó. O que que o calor faz fisiologicamente? Ele aumenta a circulação sanguínea no local, tá? Quando que eu quero aumentar a circulação sanguínea? Quando não tem muito sangue correndo ali, que é um exemplo, a contratura muscular, a tensão. Uhum. Quando a gente se tensiona, o músculo fica rígido e fica aquela dor, às vezes tu aperta, dá até uma ardência, né? Uhum. Aquela dor ardida, assim, que eu boto a mão aqui, porque geralmente o trapézio é uma região que isso Que acontece contratura muito. muito.
ali a gente deve pôr calor para abrir os capilares Soltar. É a sanguíneos e coisa, imaginar soltar. um relaxamento. Porque lembra que eu tinha falado antes, o sangue leva oxigênio para os tecidos. Aquele músculo contraturado está sem oxigênio. Uhum. E por isso que ele está doendo. Ele precisa ser nutrido de oxigênio. E aí, quando tu põe o calor e o sangue começa a fluir, começa a chegar oxigênio nele, vai melhorando, né? E aí sim, uma massagenzinha depois para Uhum. soltar. É um exemplo de calor. Artrose, que é uma coisa crônica, que é o desgaste das cartilagens, né? Que pode acontecer em qualquer articulação, muito comum no joelho, no quadril, no ombro. A artrose também é um exemplo que dá para usar o calor. Agora, se a gente pensar numa tendinite, numa bursite, que mais? As ites. As As inflamações. inflamações. Eu não vou querer aumentar o fluxo sanguíneo ali para encher de célula inflamatória e aumentar a minha inflamação, Sim. certo? Porque num primeiro momento até dá um confortinho, ai, que calorzinho bom. Só que depois, como ele aumentou a circulação no local, vai aumentar as células inflamatórias, que são os Sim. Ele já fagócitos, aumenta vão por fazer si a maior só o festa calor. ali, né? Então ali a gente põe gelo. Também quando tu quer evitar que essa inflamação comece, tu deu uma batida tão forte, aquelas batidas que tu dá assim, pá, no meio da coxa, assim, num móvel da casa, vai inflamar. Por Se eu isso que não, jogador de futebol sai da partida e vai direto pra se ele banheira de levou uma gelo, pancada, pra... se ele levou uma pancada, o que que aconteceu? Rompeu fibras musculares. Pequenas fibras ali se romperam. Como o corpo vai reagir para regenerar, ele dá uma inflamada. Só que se inflamar muito, ele vai Vai impedir essa doer, vai. regeneração e vai doer, vai criar hematoma, vai criar edema, tudo que atrapalha a regeneração. Aí ali é gelo. E é muito importante a dose, né? 3 vezes por dia de 20 minutos de gelo é o que é uma dose terapêutica de gelo. Uhum. O calor, não sei te dizer se tem assim tão delimitada. Sim. Às vezes eu coloco calor o tempo todo, Uhum. assim, estando em casa, né? Mas o gelo é uma Tem um dose. Tem um protocolo, protocolo, tem uma... que é esse. Deixa eu ver, tem mais dúvidas? Tem dúvida, Gui? Tu que tá sempre... Tá sempre... Ah, tem outra coisa que eu tenho curiosidade. A pessoa quando tem uma protusão ou uma hérnia de disco, por exemplo, Uhum. entre As as vértebras. vértebras, né? Causa horrores de dor, né? A Uhum. pessoa tá, enfim, geralmente tu precisa de um exame de imagem para descobrir, tem uma hérnia de disco. Por que que é tão importante? O que fazer, né? Eu sei que tem casos que é indicada a cirurgia, tem casos que não. Às vezes até por ser, né, muito próximo à medula, eu acho, sei lá. Tem casos que é meio Isso aí. perigoso, né? Isso aí. Tu fazer a... Eu me lembro que a Ana, que também é uma das convidadas que virá aqui proximamente, a Natália Mirim, eu me lembro que ela tinha uma hérnia de disco na coluna. Lembra que foi toda uma função, vai fazer a cirurgia, tô morrendo de medo, porque ela era meio Um local próxima. meio Era um local meio delicado. arriscado, assim, delicado, que tu tem que estar nas mãos de profissionais que tu confia 100%, assim. E por que que é indicado, acho importante falar isso, por que que é indicado sempre o fortalecimento muscular, né? Porque às vezes as pessoas me perguntam isso, até a minha mãe tem várias, tem bico de papagaio, hérnia de disco, não sei o quê. E eu tô sempre batendo na tecla, incomodando, né? Tem que fazer um fortalecimento muscular, porque se tu vai perdendo, o teu peso, a força toda vai esmagar cada vez mais aquilo ali, né? Mas enfim, tecnicamente, explicando Mas tecnicamente, porque é eu... bem isso aí que tu falou. A coluna vertebral é um monte de bloquinho empilhado, né? Uhum. Só que esse bloquinho faz tem a curvatura, até pra gente ter essa mobilidade, né? Uhum. Jogo de cintura. Tem Então, todo esse jogo de cintura. a coluna tem uma mobilidade muito grande. E entre uma vértebra e outra tem o disco, que é uma almofadinha para amortecer impacto para não ter osso com osso. Uhum. Quando a gente tem uma fraqueza muscular, uma postura muito ruim, e, enfim, e começa até o próprio envelhecimento já é suficiente para a gente ir perdendo, né, para ir degenerando o disco. Uhum. É natural ir perdendo espaço entre as vértebras e diminuindo, tanto que as pessoas perdem a altura, né, ao longo da Sim, vida. diminui. É.
Quando tu tem uma massa muscular envolvendo ali, é como se tu tivesse sei lá, um prédio que tem um pilar no meio, mas tu colocou umas estaquinhas, porque Uhum. o músculo rígido, o músculo forte, vai ser isso, vai ser a estaca daquele pilar que é a coluna, para estabilizar, deixar ela mais ou menos como ela tá. Não sei se, Se tu perde esse tono muscular, não sei se eu expliquei a coisa. Não, é bem isso, é isso. como. Eu acho bem importante porque às vezes a pessoa diz assim, eu não, eu já vi várias pessoas dizendo, eu não, eu sou só preguiçosa, mas eu não me enquadro nas pessoas assim que detesta, que tem gente que Uhum, detesta, uhum, né, academia e tal, e tipo, acha que pode levar a vida sem, uhum, né, sem uhum. fazer. E vai prejudicar, vai acusar, não adianta, né? Porque É. vai automaticamente, o envelhecimento já vai fazer isso, por si Uhum, só. E o envelhecimento parado, então. E agora eu vou fazer uma última pergunta, bem puxando para o meu assado também, é pessoal, não, mas eu tenho pessoas da família muito próximas a mim que sofrem, por exemplo, com fibromialgia. uhum. E a fibromialgia tem vários tabus, assim, parece aquele tipo de doença que não, ou não sei se parece, se é de fato, ou se é para mim, que desconheço mesmo. A fisioterapia ajuda de alguma forma a fibromialgia ou a fibromialgia é uma coisa que não, que a pessoa tem que aprender a conviver com a dor e tipo assim, te organiza. Viva com Tá. isso, toma um A, remedinho e a fibromialgia, só para dar uma introduzida, assim, para quem não sabe o que é, aparece como sintomas de dores musculares, dores inflamatórias musculares em várias regiões do corpo ao mesmo tempo. Para ser considerado fibromialgia, tem 11 regiões, pelo menos, que tem que estar, tipo, ombro, atrás do joelho, lombar, Uhum. enfim, para caracterizar. A fibromialgia não tem um exame específico clínico. Vou fazer um exame de sangue e mostrou que eu tenho fibromialgia. Não tem. Uhum. Ela é baseada na clínica da pessoa. Acontece mais em mulheres, né? Essas dores musculares. Aí começa a fazer vários exames de imagem, ressonância, não aparece Não nada, parece nada. mas a pessoa tem dor, muita dor. Então, respondendo a tua pergunta, a fisioterapia ajuda, mas não ajuda sozinha. Aí está um exemplo de uma doença que precisa de várias Que é multidisciplinar o multidisciplinar. tratamento. Ela precisa de um psicólogo, ela precisa de médico, É, isso reumatologista, é outra pergunta. Ela tem algum psiquiatra. fundo psicossomático Ela ou tem, ela é é biológico? não, ela é conhecida até como a doença a síndrome do ninho vazio, porque que ela mais ocorre são em mulheres que já têm seus filhos criados e que, sei lá, já se casaram ou foram morar e de repente ela se viu com o ninho vazio Uhum. e o corpo da gente dá aquele sinal, aquele vazio que Uhum. ficou, responde. Claro que Responde não é com. todos os casos, mas existe uma grande parte das pessoas que têm fibromialgia que se enquadram Uhum. nessa síndrome do ninho vazio. Então, ela é psicossomática, sim. Tem pessoas que desenvolvem após um trauma ou após se aposentarem, por exemplo. Se Uhum. aposentou e não tinha nada, e É, agora por que pode isso. curtir a vida, começa a surgir esse monte de dor. E como o tratamento a físio vai ajudar em alguns aspectos a relaxar um pouco o corpo, mas é usado acupuntura, antidepressivos, enfim, é uma doença que tem que ser tratada de forma geral, porque ela é ainda um pouco misteriosa. É um pouco um tabu, né? Eu vejo Uhum, que, não um tabu, mas assim, eu vejo que nas mulheres que eu conheço, e realmente eu só conheço uhum, mulheres que têm, uhum, e conheço mais de uma, infelizmente, porque me compadeço, assim, é uma coisa bem bem chata, chato. né? Mas eu vejo isso, assim, em diferentes idades, com questões, pessoas fisicamente, assim, Aparentemente aparentemente bem. saudáveis, né? Que Uhum, não tem nenhum problema e que de repente surge isso, é fibromialgia. Já uhum, fizemos de tudo, não aparece nada, só ainda pode ser. só pode ser. Uhum, Porque é meio por exclusão mesmo, né? O uhum, diagnóstico, como tu isso. disse. Então era bem importante, assim, um assunto que eu queria tocar, até porque eu tenho, né, repito, pessoas Uhum, próximas. E acho que era isso, não sei, uhum, assim, acho também. profissionalmente falando, acho que era isso, né? Acho que sim. Acho que sim. E quero te agradecer muito por ter aceitado o meu convite. Tenho certeza que foi enriquecedor, que tirou muitas dúvidas Tomara que para muitas sim. pessoas, não tenho dúvida. Te parabenizar,
No privado eu já fiz isso muitas vezes, mas quero tornar pública a minha admiração por todos os profissionais da saúde, assim, em geral, mas eu sei que a fisioterapia tem algumas profissões, né? Como os psicólogos, como os enfermeiros. Ontem eu conversava com a Jana, né? Tão linda a medicina, ela é Uhum. linda mesmo. Mas como o enfermeiro está mais próximo do o lado humano, né? É, Como o enfermeiro passa muito mais tempo junto, é a é. pessoa que dá o banhinho, que troca a fralda, que, né? Então, assim, é importante a gente salientar e valorizar, né, as pessoas que têm esse dom, essa vocação. Não é para todo mundo, é uma vocação mesmo, assim, é um dom. Fico muito feliz que tu tenha te encontrado e fico feliz pelas pessoas que te encontram, porque tenho certeza que estão em boas mãos. E volte sempre. Ai, muito obrigada, minha admiração é recíproca, tu também Obrigada. sabe. E foi muito bom, espero mesmo que tenha acrescentado alguma coisa aí para quem assistiu, vai assistir. Tenho certeza que sim. Aos nossos espectadores, aos meus internautas, eu quero dizer que nós ainda temos espaço no nosso, na nossa tela publicitária aqui para patrocínios, então quem quiser será bem-vindo. Um dos nossos patrocinadores é o Bode Expiatório, que me patrocina com essas camisetas maravilhosas. Cada episódio eu tô com uma. Mas já tô cobrando mais, porque, gente, tô no 5º episódio, não tenho mais estampa. Não quero mais repetir, vão mandando camiseta pra cá. Quem quiser, entra nas redes sociais da Bode Expiatório, lá no Insta tem algumas estampas diferentes. E também sob demanda, vão pedindo, bota pilha lá, porque é uma pequena empresa, né? Uma camisetaria nova, com artistas locais. Um deles é o meu cunhado, que é quem faz os desenhos, é o Dr. Insecto. E, enfim, é feito com serigrafia, então também com um número pequeno, com uma tiragem pequena, já vai lá, já muda a estampa, então é uma coisa também relativamente personalizada, tu não vai encontrar 1 milhão de camisetas iguais. E, e temos a Imobiliária Santo Antônio também, que também se encontra no Instagram, no Facebook, tem site próprio. Traz a vinheta. Traz o cardzinho ali da Imobiliária Santo Antônio, @imobiliaria.santoantônio. O telefone deles é 993556460. Podem entrar lá, tem tudo que vocês precisam em imóveis, tanto residenciais quanto comerciais. As redes sociais deles são bem abastecidas, todo dia tem coisa nova, então vale a pena, se vocês estão procurando um imóvel, ficar procurando ali. Quem quiser ajudar de alguma forma esses pequenos grandes comunicadores aqui que estão sempre tentando trazer alguma coisa, a gente espera trazer alguma. Tenho certeza que sempre toca alguém, pelos feedbacks que eu tenho recebido, são sempre muito positivos. Então, quem quiser nos ajudar, a gente tem uma chave Pix, que é Ane com elas. Pode depositar qualquer valor, gente. Se todo mundo que assiste der R$ 1, tá dando leitinho das crianças, né? O Black e o Barão, meus filhos peludos, leite eles não tomam, mas a ração tá cara. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo de hoje. Eu adorei, tirei várias dúvidas, me aproveitei. Eu vou chamar médicos aqui e profissionais de todas as áreas que eu não preciso pagar as consultas. Eu fico aqui tirando dúvidas. Se duvidar, já vou pedir, leva o formulário, leva o teu receituário ali, porque eu não tô precisando. Teu carimbo. Leva o carimbo. Tchau, até a próxima. Tchau.